Fala galera, beleza? Gente, há um tempo atrás eu comecei a gravar uma série de vídeos falando sobre um jogo, o jogo RPG. Traduzindo RPG significa Role Play Game ou jogo de interpretação de papéis. E nesses vídeos eu comecei a explicar o que é RPG. Sendo que no primeiro vídeo eu falei de uma forma geral. Eu falei o que é RPG, expliquei o que significa a sigla, falei como é a mecânica, expliquei de forma geral. Já no segundo vídeo, que é esse aí que está aparecendo, eu expliquei dois aspectos importantíssimos do RPG, que é o cenário, que é a ambientação, e o sistema, que são as regras. Eu falei sobre sistema e cenário. Expliquei como é que funcionam, que eles na realidade agem simbioticamente, que não tem como ter um sistema sem o cenário, e não tem como ter um cenário sem sistema. Precisa existir regras para poder haver um jogo e precisa existir ambientação para que possa haver o jogo. Então, falei da importância desses dois pontos, do sistema e do cenário. Só que hoje eu vou falar de outro ponto que é tão importante como o sistema e o cenário. Talvez seja o mais importante. Seja a peça-chave, a engrenagem central. Sem essa engrenagem central, o sistema, o cenário, os jogadores não funcionam. E essa peça central chama-se mestre, ou, como é conhecido em alguns outros sistemas de RPG, narrador. Na realidade, mestre e narrador ficariam melhor unidos, mestre e narrador, porque na realidade o mestre é um narrador e o narrador é um mestre. Precisa ver isso. E eu vou explicar qual é o papel do mestre ou narrador ou mestre narrador dentro do RPG. Por isso que eu falei, ele é uma figura central, uma engrenagem central. Sem essa engrenagem, o jogo não funciona. O mestre ou o narrador é aquele que desempenha um papel principal. Qual o papel principal? É aquele que cria a história, cria a narrativa que vai ser contada a todos. Ele que desenvolve todos os acontecimentos que vão estar em volta dos jogadores. Vai contar a história, o que aconteceu, vai colocar personagens dentro ali que são conhecidos como NPCs, personagens não jogáveis, vai colocar situações, desafios para que todos possam passar. Ele vai determinar, na realidade, quais são os desafios que eles vão passar, qual é o nível de desafio que eles têm que passar, se numa determinada ação que eles vão fazer, ele vai determinar qual é a dificuldade que essa ação ele deve executar para poder passar por aquela situação. Quer dizer, o aspecto central dele é muito importante. Na realidade, por isso que a palavra mestre combina, porque ele determina isso. Ele é um juiz que vai determinar as situações. É igual um juiz de futebol. Ele vai ficar ali vendo o que está acontecendo, dizendo se pode ou não pode passar aquilo, passando informações para eles, agindo, controlando os jogadores não jogáveis, que são os NPCs, jogadores do mestre. Ele vai controlar isso e vai interagir com todos. Vai controlar batalhas. Às vezes os jogadores têm que lutar. Ele vai controlar tudo isso. É por isso que eu falei, a figura dele é central. Sem essa figura não tem o jogo de RPG. Ele realmente é um narrador, ele está narrando. E é importante que ele conheça bem o sistema e o cenário onde esse jogo está sendo contado. Além disso, ele tem que ser um ótimo contador de histórias, porque não adianta ele ser muito bom no sistema, conhecer bem o cenário, se ele não sabe contar a história. Se ele não sabe falar para os jogadores que determinada criatura apareceu, contar como a situação está acontecendo, fazer com que os jogadores que estão ali possam vivenciar aquela cena. Para você ter uma ideia, há um tempo atrás eu joguei uma campanha que ainda está sendo jogada, só que eu não estou participando, em que nós estávamos no deserto. Havia dois grupos estavam separados, um não interagia com o outro. Geralmente o mestre ele preferia que o grupo que não ia jogar naquela sessão não aparecesse, para que esse grupo não soubesse o que está acontecendo com aquele outro grupo. Então, olha só a forma em que o mestre está trabalhando, para que as situações possam sair daquela forma
bidimensional e sejam vivenciados de forma tridimensional. Isso é importantíssimo. O mestre tem que saber fazer isso. Se ele não souber fazer isso, o jogo perde um pouco daquela emoção. O jogo tem que transmitir emoção, tem que transmitir a sensação de realidade, tem que transmitir tudo isso, fazer com que os jogadores, o mestre, o papel dele é fazer com que os jogadores interpretem seus personagens, vivenciem seus personagens também, porque ele também está fazendo personagem ali. Ele é o narrador, aquela vozinha que conta. Olha, há 1000 anos atrás estava acontecendo isso, mas também um jogador, ele também é uma criatura que está aparecendo ali, um contratante que está aparecendo ali, um dono de taverna, um dono de hospedaria, um vilão. Ele é tudo isso. Ele é responsável por fazer o mundo funcionar. Por isso que eu falei, ele é uma engrenagem chave, ele que faz tudo se movimentar. E como eu estava falando, esse grupo estava num deserto. Esse grupo que esse mestre estava controlando estava no deserto. Ele fez com que os jogadores que estavam ali passassem pelas situações: sede, fome, desespero. E eu tive a oportunidade de ver, porque meu personagem ia aparecer naquele jogo, então eu estava ali para saber. Mas eu, enquanto jogador, não poderia me aproveitar dessas informações para que meu personagem se sobressaísse sobre os demais. Não poderia. Eu tinha que também agir com honestidade. E um dos papéis principais do mestre é verificar se algum jogador não está fazendo um antijogo, que é se aproveitar de alguma informação para tentar se dar bem. Isso é importantíssimo. Os jogadores não podem fazer isso. Então o papel do mestre é agir como um juiz, agir como um árbitro, também checar isso, fazer com que o jogo possa se desenvolver de uma forma legal e que todos possam se divertir. No final, todos possam se divertir, porque esse jogo, na diferença de outros, não deve existir competição entre os jogadores, e sim um jogo em conjunto, para que sim eles possam chegar num ponto em comum, que é a diversão. Então o papel do mestre é fundamental. O mestre narrador tem que agir dessa forma. Mas como eu estou voltando ao assunto, esse mestre fez com que eles passassem por essa situação, fez com que eles vivenciassem a situação e assim pudessem interpretar de forma melhor. Isso é um ótimo mestre. Como eu falei, o mestre tem que conhecer o sistema, tem que saber conhecer o cenário e tem que contar a história. E em outro período em que eu estava participando, nós estávamos numa invasão numa cidade, num deserto, numa vila do deserto. E nós, os jogadores ali, tínhamos que organizar os aldeões para lutar. E foi uma sensação muito legal, porque o mestre soube fazer isso. Ele soube colocar a gente com desespero quando a cidade estava sendo ameaçada. Até que aconteceu uma situação em que houve uma reviravolta muito grande. Claro que eu não vou contar isso, vou deixar para outra parte dessa série de vídeos, que eu vou falar sobre a história em si, entendeu? Vou falar sobre as histórias em si, as histórias que eu vivenciei, vou falar sobre isso, entendeu? Por isso que eu vou deixar isso para outro ponto. Mas sim, continuando, o narrador, o mestre, ele tem que saber fazer isso. Se ele não souber, não adianta, entendeu? Além disso, ele tem que dosar, realmente ele tem que dosar, porque existe o sistema são regras. As regras não podem ser absolutas de tal forma que impeçam a diversão. O mestre tem que saber dosar isso. Se ele perceber que em determinado momento aquela regra que está sendo colocada pode vir a atrapalhar, pode vir a obstruir a diversão, ele deve envergá-la um pouco, para que ela não atrapalhe o jogo. E outra coisa importantíssima que o mestre não pode fazer: o mestre tem que dar liberdade para os jogadores jogarem. Claro que ele tem que trabalhar com as regras, com o sistema e o cenário, entendeu? Mas ele tem que dar liberdade. Ele não pode chegar e fazer com que o jogador siga aquele caminho. Você tem que seguir aquele caminho para eles poderem enfrentar o monstro final. Não, você tem que dar liberdade para que o jogador faça a ação que ele quer fazer, mesmo que essa ação o leve para distante do ponto ali que ele tem que ir, mesmo que essa ação o leve para um ponto totalmente diferente, mas tem que deixar, porque o mestre, além disso, ele tem que estar preparado para todas as situações, até mesmo aquelas que ele não está preparado, porque isso acontece muito. Muitas vezes você preparou toda uma situação, mas o jogador faz em outra que você não tinha preparado. Mas você nesse ponto tem que estar preparado. Você tem que saber improvisar. O mestre, o narrador,
tem que saber improvisar, ele tem que ter conhecimento do sistema do cenário. Por isso que o conhecimento do sistema do cenário são fundamentais, E outra coisa importante, cada sessão de jogo ele deve deixar um leque de opções disponível para eles, para que se acontecer isso que eu estou falando, ele está preparado. Por isso que é fundamental o mestre ser aquela pessoa que está sempre preparado para qualquer situação, mesmo aquela situação que ele não está preparado. Por isso que o mestre tem que conhecer tudo isso, porque dessa forma ele vai fazer com que todos se divirtam, inclusive ele. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu continuei a série de vídeos que eu tenho falado sobre RPG. Hoje eu falei sobre o mestre ou narrador, da importância dele, qual o papel que ele tem que desempenhar dentro do RPG. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã aí. Tchau!